Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Paulo Silva Pinto e este é o webinar Energia Solar Distribuída, os caminhos para o equilíbrio, promovido pelo Poder 360 e pelo movimento Energia Energia só é limpa se for justa. Os participantes os convidados para a nossa discussão aqui para discutir o tema, são o deputado Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que se juntará a nós mais tarde nessa discussão, Manuel Neto, coordenador-geral de fiscalização de infraestrutura de energia elétrica do Tribunal de Contas da União, o TCU, e Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. Eu vou passar a palavra para cada um dos participantes por 7 minutos inicialmente. Depois eu vou dirigir perguntas a cada um dos participantes, eventualmente com discussão das respostas por parte dos outros integrantes aqui da discussão. Bom, passando a palavra então inicialmente para o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo à nossa discussão, aqui ao nosso debate. Obrigado pelo convite, Paulo. Alegria de dividir esse momento de diálogo com o Manuel Neto, com o Cláudio, com o presidente Rodrigo Maia, que deve se juntar ao nosso debate daqui a pouco. Eu acho que primeiro é importante nós entendermos do que nós estamos falando. Mesmo sem previsão legal, a ANEEL publicou uma resolução estabelecendo um subsídio para a geração distribuída, para aquela geração que é feita por energia eólica, por placa solar, em locais próximos de onde ela é fornecida. Por isso, geração distribuída. O Tribunal de Contas da União, e certamente o representante do tribunal vai dizer isso com mais profundidade, entendeu que esse subsídio não poderia existir por falta de previsão legal. Diante disso, a Câmara foi compelida, a ANEEL foi compelida a tomar uma providência, estava construindo uma nova resolução, quando esse debate foi contaminado pelo tal discurso da taxação do sol, de que o que se queria era taxar o sol. E aí eu quero, primeiro, repor a verdade, a racionalidade desse debate. Na verdade, ninguém está discutindo taxar o sol. O que nós estamos discutindo é parar de taxar o pobre para pagar a energia do rico. O subsídio que existe hoje para a geração distribuída é uma verdadeira política de Robin Hood às avessas. E eu tento explicar de forma simples o porquê. Quem tem uma geração distribuída, solar, eólica, seja lá qual for, quem tem uma geração distribuída não consegue se desconectar da rede da distribuidora. Por quê? Porque no dia de chuva ele não tem energia, porque à noite ele não tem energia. Então ele tem a geração distribuída, ele contrata a geração distribuída, mas ele continua interligado no sistema, na rede da distribuidora. A energia que ele gera e não consome, ele coloca no sistema e esse custo é abatido do que ele teria que supostamente pagar de uso da rede, dos cabos e de tributos. E também da energia que ele consome quando ele está interligado na rede. Acontece que num leilão de geração, num leilão de energia solar, uma distribuidora compra 1 kWh por R$100. E nessa energia que a GD joga de volta, 1 kWh custa R$500. Isso não é razoável, porque essa conta está sendo passada para quem não tem GD. Então, o primeiro problema é o problema do subsídio cruzado, do Robin Hood às avessas, de quem não tem condições de contratar geração distribuída, de quem não tem condições de colocar uma placa solar, de pagar parte da conta de quem tem, que são as pessoas de maior poder aquisitivo. E lembrando que quando nós falamos de GD, nós estamos falando de um grande negócio. E eu não sou contra que as pessoas tenham negócios que geram emprego, que geram renda,
que as enriquecem. Eu sou contra que parte desse negócio seja subsidiado pelos pobres que têm que pagar energia solar, que têm que pagar energia para a distribuidora, porque não tem condições de se desligar da rede para ter uma geração distribuída ou mesmo para colocar uma placa de energia solar na sua residência. Esse é o primeiro problema. Um subsídio que é um Robin Hood às avessas. Se você ouvir o discurso das associações de GD, eles vão dizer que não é verdade, que não existe esse subsídio. E eu já propus a eles e ao relator, meu fraterno amigo, o deputado Lafayette, por quem eu tenho muito respeito, já propus a ele uma solução para esse problema. É muito simples. Nós colocamos um dispositivo de uma emenda apresentada por mim, dizendo que fica proibido qualquer subsídio para GD, incluído na conta de quem não tem GD, e o problema está resolvido. Só que eles que dizem que não tem subsídio não topam essa emenda. E não topam essa emenda porque o Tribunal de Contas da União já testou a existência desse subsídio, paga na conta do usuário não GD. Fora isso, eu gostaria aqui, para cumprir o tempo, de tratar ainda de dois aspectos relevantes, que também geram impacto negativo na conta do usuário não GD, na conta daquele que não tem outra opção que não seja se manter na rede das grandes distribuidoras de energia do país. O primeiro é a questão da contratação de demanda. As distribuidoras contratam demanda para atender a todos que estão na sua rede e distribuem o valor dessa demanda contratada de energia na conta de todos. Quando parte dos seus usuários começa a migrar para a GD, essa demanda começa a ser distribuída, dividida por menos usuários. E, portanto, isso aumenta a conta, mais uma vez, do usuário não GD. E o terceiro problema, e para mim talvez o mais definitivo sobre isso, as distribuidoras de energia, elas têm dever de universalização. Elas não podem escolher onde elas colocam rede de distribuição de energia e onde não colocam. Vamos pegar o Rio de Janeiro. As distribuidoras são obrigadas a colocar rede de energia na Barra da Tijuca, no Recreio, e também na Rocinha e no Morro do Alemão. A geração distribuída só vai para onde quer. E quando só vai para onde quer, só vai para áreas que são economicamente viáveis. Qual o efeito disso na prática? O efeito disso na prática é que você vai pegando o filé do mercado, ou seja, as empresas, os médios e os grandes consumidores, os consumidores de média e de alta renda, e vai migrando para a geração distribuída. E vai deixando na rede ordinária das distribuidoras apenas os consumidores de baixa renda e as áreas inviáveis economicamente, com grande perda, com grande furto de energia, com grande inadimplência nas contas. Obviamente que quando você faz essa segregação entre melhores consumidores, consumidores mais assíduos, menor inadimplência para o GD e consumidores de renda mais baixa e maior inadimplência para a distribuidora, você vai aumentar o custo para os menores. Então, o GD entra só onde tem filé e a distribuidora, no futuro, fica só com a carne de pescoço. O problema disso é que, quando a distribuidora ficou só com a carne de pescoço, a carne de pescoço vai começar a ter o preço de filé para o coitado do usuário de baixa renda. Portanto, esse não é um sistema justo. Nós precisamos retomar o diálogo sobre esse tema com as bases da verdade, com as bases não da taxação do solo, mas da negação da taxação do pobre, que é o que defende, que é o que perpetua pelos próximos 25 anos o relatório do projeto de lei que hoje está em tramitação. Nós concordamos que não dá para acabar de uma hora para outra, mas essa transição precisa ser mais curta.
rápida para diminuir essa absurda injustiça tarifária do pobre pagar parte da conta de energia do mais rico, da classe média, da empresa. E o que é mais grave, do pobre usuário da distribuidora pagar parte da conta de uma empresa que gera energia para vender. Isso não é razoável, isso é uma absurda injustiça tarifária mantida hoje pela ANEEL. Nós precisamos também trazer o Tribunal de Contas e a ANEEL para esse debate. Não é correto a tentativa de, na CME, na Comissão de Minas e Energia, não permitir a participação do Tribunal de Contas e da ANEEL. O Tribunal de Contas e a ANEEL precisam ser ouvidos. O Tribunal de Contas porque tem um parecer sobre a ilegalidade e injustiça tarifária desse subsídio. E a ANEEL porque tem a posição técnica dos impactos tarifários desse mecanismo hoje de financiamento da GD. Era essa a minha apresentação inicial. Eu ouço os próximos participantes e fico à disposição para as perguntas. Perfeito, deputado Marcelo Ramos. Vamos passar agora a palavra ao Manuel Neto, do TCU. Manuel, por favor, as suas considerações. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Agradecer o Poder 360 pela oportunidade. Agradecer também a presença dos nossos amigos, do vice-presidente da Câmara, o senhor Marcelo Ramos, e também do Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil. Para a gente do tribunal é uma oportunidade muito grande de trazer a nossa visão técnica e isenta sobre o assunto. Gostaria de iniciar dizendo que, de fato, a temática passou pelo tribunal, está passando na realidade, está sendo discutida hoje em sede de recurso de que o tribunal já se debruçou sobre o assunto. O relatório inicial do tribunal ele foi apurado pela ministra Ana Haas, né? E nesse momento o ministro Haroldo Cedrais é o relator do recurso que está avaliando a questão da micro e mini geração distribuída e os eventuais subsídios cruzados no âmbito do tribunal. O relator Haroldo Cedrais também, talvez uma grande sorte ter caído essa relatoria na mão dele, porque ele é um relator também que foi relator da área de energias renováveis no tribunal, né? Então, uma temática totalmente aderente ao que se discute em geração distribuída, e também uma outra temática estrutural sobre subsídios, né? Vejam, duas temáticas que estão imbricadas nessa discussão, né? E a competência para relatar um tema tão importante para o país. Mas a gente queria começar dizendo o seguinte: o tribunal ele não faz política pública, né? Na realidade, o tribunal é um órgão técnico e a gente avalia de forma em cima de paradigmas legais as condutas que estão sendo realizadas pelo poder concedente, pela agência reguladora. A gente avalia também a eficiência daquele processo, né? Se aquilo tem racionalidade econômica, se aquilo tem racionalidade, traz eventuais distorções ou distanciamentos em relação à ciência jurídica, econômica, que precisa ter em setor como o setor elétrico, que é um setor extremamente, embora muito robusto, né, por um lado, também muito, paradoxalmente, muito delicado e muito sutil em alguns momentos, né? E para isso eu vou não me ater tanto, a gente vai ter oportunidade para falar um pouco de geração distribuída mais à frente, mas queria fazer um pequeno resgate histórico sobre a questão estrutural do setor elétrico, né? E aí a gente acaba desaguando na questão da geração distribuída, que hoje se discute, mas não é o único tema que a gente precisa discutir no setor elétrico. Na realidade, a gente tem um portfólio de problemas estruturais no setor elétrico, e a discussão da geração distribuída talvez seja mais um que a gente está discutindo agora. Mas é importante a gente resgatar, no tribunal a gente tem um histórico de trabalhos no setor elétrico que a gente pode afirmar que o setor elétrico, desde 2013 para cá, a gente vem sofrendo vários problemas estruturais no setor. E nenhum deles foi resolvido a contento, né?
Então, se a gente tem vários problemas estruturais, a gente tem que resolver por meio de uma política estrutural. Algumas atuações do poder concedente foram realmente muito importantes para tentar viabilizar o setor elétrico. No entanto, elas são pontuais, elas resolvem um problema num curto prazo, mas não estruturalmente no médio e longo prazo. Desde 2013, a gente fala, por exemplo, da MP 579, que lá naquela época tinha a boa intenção de diminuir as tarifas em 18% em média no país, mas por ser uma medida que, embora muito bem intencionada, mas foi pouco refletida e pouco debatida, e aí é a importância da gente trazer essa discussão à pauta da geração distribuída também, foi uma medida que, tomada assodadamente, ela trouxe efeitos reversos posteriores piores do que aquilo que se pretendia trazer de benefício, né? Se a gente teve uma redução de 18% na tarifa, dentro de um ano e meio depois, os consumidores viram aquela tarifa zerar o seu benefício, né? E, na realidade, no ano seguinte, viu essas tarifas explodirem mais de 20%, somente com um efeito rebote da MP 579. Isso foi já avaliado pelo tribunal. Outro esqueleto que vem depois disso é a indenização dessas concessões que ocorreram ali na MP 579, hoje, relatado inclusive também pelo Ministério dos Cedrais, hoje a gente está em discussão uma indenização de mais de 65 bilhões de reais para as transmissoras, algo que na época da renovação das concessões, lá em 2013, se pensava que essa conta seria aproximadamente de 10 bilhões, hoje a gente está discutindo em base de 65 bilhões. Essa conta toda é do consumidor. Então, na hora que a gente inclui mais isso na conta do consumidor, a gente começa a ver que realmente a gente não tem uma projeção de estabilidade ou de diminuição de custo de tarifa, a gente tem uma projeção estrutural de aumento de tarifa. Junto a isso, a gente tem o problema do risco hidrológico, que lá na MP 579 foi passado praticamente de muitas hidrelétricas foi passado para o consumidor, que não tem mecanismo para gerenciar risco hidrológico. O consumidor ele não faz previsão do tempo para saber se ele vai economizar energia amanhã, né, para não pagar mais caro no ano que vem. Então, essa é uma questão estrutural também que a gente precisa reavaliar. No geral, para finalizar, a gente tem também, no âmbito da conta de desenvolvimento energético, uma conta específica com vários subsídios dentro do setor. A gente fez uma auditoria no tribunal e constatou, também a relatoria do Ministério dos Cedrais, constatou que a gente tem uma dificuldade muito grande de reter subsídios. A gente tem uma escalonada de subsídios, né? A CDE hoje está no patamar de 22 bilhões de reais ano. Essa conta ela é socializada com os consumidores como um todo e, de maneira geral e legítima, né, todos os consumidores que podem oportunamente sair dessa conta de desenvolvimento energético, sair do mercado cativo e buscar o mercado regulado, buscar alternativas, por exemplo, como a geração distribuída, para não pagar esses encargos. Claro, isso é uma medida totalmente legítima, na medida que a gente tem previsão legal e regulamentar, mas o que a gente tem é uma onda de migração de vários tipos de consumidores para alguns NACOs do setor elétrico para não pagar essa conta que realmente é muito alta. O problema é que o setor elétrico tem uma estrutura fixa, como a distribuição, a transmissão, e essa estrutura fixa ela fica com um consumidor que está ligado a essa rede, esse consumidor cativo. Infelizmente, esse consumidor cativo tem de ser, geralmente, o consumidor de mais baixa renda, com certeza. Então, o grande problema que a gente discute hoje, talvez, e que é importante a gente trazer à baila aqui na geração distribuída não é a legitimidade da geração distribuída em si, ela é muito importante, a gente constatou isso num trabalho que o tribunal fez sobre energias renováveis. Eu não diria que é mais o futuro, é o presente. Ela tem que ser fomentada de fato, é algo que está no nosso... A tecnologia chegou e a gente precisa absorver essa tecnologia de forma eficiente, né? Então, não se discute a importância da geração distribuída, os benefícios que a geração distribuída, geração solar, limpa, traz para o setor elétrico, mas o que se discute aqui é o como trazer isso para o setor elétrico, né? O como a gente insere essa vertente no setor elétrico de forma sustentável, economicamente justa, equilibrada, equitativa. Toda essa discussão que deve ser debatida, eu acho que está num fórum
adequado, muito adequado para isso, que é o Congresso Nacional, o nosso grande formulador de políticas públicas, que vai ter a sensibilidade de discutir esse projeto, a fim de ter realmente um ponto de equilíbrio que fomente, sim, o desenvolvimento da geração distribuída, mas em bases econômicas realmente sólidas, bases econômicas que não induzam a ineficiência, à custa, eventualmente, de outros segmentos do setor elétrico, principalmente, obviamente, os consumidores de mais baixa renda. Eu acho que esse é um ponto inicial para a gente iniciar o debate e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Neto. Eu peço desculpas ao público, a quem está nos assistindo. Houve instabilidade na conexão do Manuel Neto. Se isso voltar a acontecer, eventualmente a gente vai suspender a apresentação de quem, quando houver isso, e retomar mais tarde, para evitar que siga a apresentação com instabilidade. Bom, eu passo a palavra agora, então, ao Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil, para as considerações iniciais. Por favor, Cláudio. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui na companhia do deputado Marcelo Ramos e do Manuel Neto, do TCU. Muito honrado com o convite. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o que acabo de ouvir de ambos, tanto do deputado Marcelo quanto do Manuel Neto. Acho que reflexões muito ponderadas com as quais, em síntese, eu concordo. Mas, para efeito do melhor uso desses 7 minutos, eu quero fazer 3 coisas. Primeiro, da minha visão sintética sobre o histórico que levou a essa situação que nós temos hoje. Segundo, chamar a atenção dos pontos principais da proposta que está sendo colocada pelo deputado Lafayette nesse projeto de lei, que, segundo ele, deve ser votado com urgência urgentíssima. Né? Em terceiro lugar, apontar o que eu considero seria razoável em termos de próximos passos. Né? Primeiro, com relação ao histórico, eu quero lembrar que, enfim, essa discussão surgiu no âmbito da agência reguladora em 2012. Na prática, em 2015, foi quando a agência reguladora estabeleceu normas que são as que estão em vigor até hoje. Né? Tinha 2 objetivos principais. Né? O primeiro deles era fomentar o surgimento da geração solar no Brasil, que até então era absolutamente incipiente. Nos gráficos, enfim, na pizza de matriz elétrica brasileira, praticamente era zero, era traço que aparecia como geração solar. Né? Então, esse objetivo extremamente inspirado até por sucessos anteriores, semelhantes, que se teve com a geração eólica, que teve ajuda no início e que depois deslanchou a ponto de hoje ser capaz de voar com ventos próprios. Então, esse era o primeiro grande objetivo. O segundo objetivo é que, para fazer isso, enfim, era necessário um subsídio importante que encorajasse esses investimentos. Então, qual foi a forma disso? Era uma parte dos custos que o gerador distribuído, aquele gerador que instalasse painéis em sua casa, etc., seria coberto pelos demais consumidores. Enfim, também, na época, em 2015, quando se estabeleceu esse conjunto de normas, esses procedimentos, foi definido, enfim, que deveria ser feita uma avaliação dos resultados disso 5 anos após. Porque se tinha, para ser simples aqui na análise, 2 cenários possíveis. Primeiro, é que o subsídio não teria sido encorajador o suficiente e que, portanto, a geração solar não estaria decolando como seria desejável para o país. Ou, se o subsídio, dado um crescimento potencialmente vertiginoso, poderia estar ficando custoso demais para aqueles consumidores, enfim, toda a enorme maioria de consumidores que paga a conta de luz e não tem acesso a placas solares fotovoltaicas. Né? Então, isso nos traz ao momento que nós estamos hoje, né? 2020, 2021. Né? Qual é o retrato que se tira hoje? Puxa, a política foi extremamente bem-sucedida, né? O que nós vemos hoje é que a geração solar fotovoltaica no Brasil já é
muito importante na nossa matriz elétrica. Mais do que 2% da nossa geração no Brasil é feita da fonte solar fotovoltaica. Em grandes números, são 5,3 mil megawatts, 5,3 gigawatts de capacidade instalada dessa fonte, dos quais cerca de 2,5 gigawatts foram no ano passado de geração distribuída. Então, enfim, o primeiro objetivo de, ser um incentivo concreto para o surgimento, o desenvolvimento da geração solar no Brasil, cresceu vertiginosamente. E cresceu em boa parte por causa do subsídio, mas cresceria em outra boa parte porque os custos da geração solar nesse período caíram vertiginosamente. Em cerca de 10 anos, o custo das placas solares, que são, em essência, o custo principal de instalação de geração distribuída, decresceu cerca de 70%, ou seja, o que custava cerca de 10 anos atrás, hoje está custando menos de 3. Então, qual foi o resultado disso? É que a geração solar tornou-se, assim como a eólica, em relação ao vento, que fez com que ele voasse por conta própria, a geração solar, hoje, no Brasil, já é uma realidade que se ilumina com luz própria. A prova disso é que nos leilões de energia realizados pela ANEEL, enfim, realizados pelo governo, coordenados pela ANEEL, em que há competição entre diversas fontes, a geração solar, nos últimos leilões, tem se situado entre os maiores vencedores, com custos de geração extremamente competitivos, sem os subsídios da geração distribuída. Então, o resultado foi alcançado, isso é importante para esse histórico. Só que, o segundo aspecto, é que quem está cobrindo esse custo, o fato de que o gerador, o prosumidor que tem geração distribuída, ele não paga pelo uso da rede, quem está cobrindo esse custo é o consumidor que não tem acesso a essas placas. Bom, o que aconteceu historicamente? No momento em que a ANEEL, então foi como previsto, fazer a análise, até como bem apontou, necessária, como bem apontou o nosso Manuel Neto aqui, mais do que necessária, surgiu uma campanha absolutamente falaciosa, todos se lembram aquela coisa de taxar o sol, que criou uma pressão que fez com que o processo fosse interrompido. Dos males o menor, ele foi interrompido e foi trazido para essa casa, o que é bom. Ok, então cabe agora essa casa levar adiante isso. Ainda em 2020, o TCU se manifestou com relação a esse tema, e o Manuel Neto também descreveu com precisão a motivação do TCU e a conclusão a que chegou. Só que, encerrando o histórico, qual é o retrato que tiramos agora em 2021? É que não são mais os pequenos geradores, aqueles que colocam o painel solar na sua casa, a maior parte dos interessados na preservação desse subsídio. Na verdade, quem está sendo vigorosamente motivado por isso são investidores institucionais, que passaram a montar projetos de geração distribuída, obtendo retorno da ordem de 5 anos, o retorno desses projetos, coisa que inexiste em qualquer projeto de infraestrutura no Brasil. Não existe projeto de infraestrutura no Brasil com retorno tão rápido. Retornos tão rápidos significa custo maior para quem está pagando essa conta, retorno tão rápido assim para quem está investindo. Bom, quais são os mecanismos que estão sendo propostos no projeto de lei 5829? Na prática, sendo bem sintético, o que esse projeto propõe é meio que a perenização desses subsídios da maneira como ele está hoje. Sendo bem específico, ele propõe prazo de 25 anos para os projetos existentes, enfim, projetos existentes de hoje, até 1 ano após a publicação da lei, caso ele seja aprovado nesses termos, e propõe ainda, mesmo depois desse 1 ano de promulgação da lei, para novos projetos, um decréscimo muito escalonado ao longo de 10 anos desses subsídios. Então, enfim, na essência, trata-se da perenização desse subsídio por um longo tempo. Mais do que isso, no artigo 32 desse projeto, ele propõe uma verdadeira reserva de mercado, obrigando as distribuidoras a contratarem 10% de geração distribuída. Em essência, enfim, está muito dito ali quais são as obrigações, mas não está explicitado quem paga a conta. Na verdade, não está explicitado
a meu ver, porque faltou diálogo adequado com essa casa, faltou explicação adequada do que se trata esse projeto, do que se trata a geração distribuída aqui para essa casa. Tanto isso é verdade que o próprio relator, acho que talvez por distração do projeto 5829, ele diz que após amplo debate, e aí eu vou ler porque está entre aspas, após amplo debate e com apoio das principais associações representativas da micro e mini geração distribuída em suas diversas matrizes energéticas, enfim, apresentamos o substitutivo e por aí vai. Né? Ora, amplo debate com aquelas associações que representam aqueles agentes que são os beneficiários diretos desse subsídio, que, eu repito, está sendo pago pelos outros consumidores, a maior parte da população brasileira. Aqueles menos assistidos, como bem apontaram aí tanto o deputado Marcelo Ramos quanto o nosso Manoel Neto. Né? Enfim, não houve nessa casa um debate em que participasse tecnicamente a ANEEL, com acesso a todos os parlamentares, o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, o próprio TCU, ou seja, os organismos de Estado, não apenas de governo, que tecnicamente se debruçam sobre esse tema e que podem fazer essas análises. Só um dado, a nota técnica da ANEEL, que descreve, baseada em dados e análises quantitativas, inclusive, fundamentada em equações que podem ser reproduzidas por qualquer um, né, tratando desse tema, tinha quase 100 páginas. Quem dos senhores parlamentares, a essa altura do campeonato, se debruçou sobre isso? Acredito que ninguém. Nem imagino que seja necessário chegar a esse ponto, mas é indispensável que eles tenham acesso aos organismos de Estado que, por dever de ofício, se debruçaram sobre esses pontos, né? E que, portanto, têm a obrigação de esclarecer, como bem apontou o nosso Manoel, né? Esclarecer aos senhores parlamentares o que, de fato, se trata. Bom, há mais dados ainda, quer dizer, há estudos feitos até por um conjunto de consultorias de renomada internacional e muito conhecidos aqui no Brasil, estimando qual é o impacto, qual seria o impacto dos dispositivos colocados nesse projeto de lei. Né? Eu achei até engraçado que um dos exemplos, quando ele deu o número, que foi da ordem de 135 bilhões de reais, que seriam pagos pelos consumidores que não têm acesso na conta de luz dos consumidores que não têm acesso à rede, pago para os que o têm, né? Teriam pagando 135 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. Eles fazem uma analogia engraçada, dizendo que isso equivale a 28 anos de todas as emendas parlamentares voltadas para a saúde, só para que se tenha ordem de grandeza. Então, meu tempo está se esgotando aqui dessa conversa inicial, certamente teremos tempo para falar mais adiante, mas eu quero, então, falar sobre o que imagino que sejam os próximos passos. Né? Então, mas não sem antes salientar um aspecto que eu considero importante destacar. O momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, discutindo se deve-se ou não manter do jeito que estão subsídios dados para a geração distribuída, à custa dos consumidores que não têm geração distribuída, é um momento já vivido pelas principais economias do mundo anos e anos atrás. Agora mesmo, tem exemplos na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários lugares, em Nova York, na Califórnia. Na Califórnia, a discussão é exatamente essa, né? A necessidade de se cortar esses subsídios, porque, e eles já estão praticando isso em várias dessas localidades, como na Europa, né? Porque, mais do que benefício, hoje eles trazem uma distorção insustentável no longo prazo, número 1, e número 2, onera aqueles consumidores, uma espiral da morte, que eu chamo. Né? Enfim, o subsídio pago por aqueles consumidores que estão ligados às redes de distribuição, né? São transferidos para aqueles empreendedores ou clientes, e seus clientes, ou seus consumidores, que têm a geração distribuída. Né? Então, isso faz com que a tarifa dos que continuam ligados à rede de distribuição aumente, faz com que o incentivo para que a migração aumente mais ainda, faz com que, enfim, nesse círculo a coisa toda seja insustentável. Então, qual é a síntese da síntese que eu falo? É evidente que a questão é técnica, a questão é complexa, né? E seria, do meu ponto de vista, uma loucura, né? Uma loucura baseada em argumentos não comprovados, né? Todos eles de
baseados em externalidades, enfim, dizer que a geração distribuída gera emprego. Ora, você pode dizer que qualquer atividade econômica gera emprego, ou seja, essas externalidades teriam que ser quantificadas para comparar com a quantificação precisa dos custos que estão sendo imputados àqueles consumidores que não têm geração distribuída. Agradeço ao Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil, pelas suas considerações iniciais. Vamos agora passar as perguntas, começando pelo primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Deputado, a gente sabe que na Câmara, bom, primeiro, em relação à geração distribuída, conforme a gente discutiu aqui, tem uma variedade muito grande entre os produtores. Alguns são pequenos, alguns são grandes, alguns são médios, enfim. O que cresceu muito foi a geração distribuída no agronegócio, entre os produtores rurais, médios, grandes, principalmente grandes, enfim. E o agronegócio, os representantes do agronegócio, têm muita força na Câmara dos Deputados. Então, eu pergunto, qual é a possibilidade de fazer uma lei nos termos em que você mencionou, sendo que a oposição desse grupo que é muito forte? É possível chegar num acordo com esse segmento? Bem, primeiro, eu acho que vale a pena resgatar uma fala anterior. Ninguém é contra a geração distribuída, ninguém é contra a energia solar, pelo contrário, todos nós somos a favor da geração distribuída e entusiastas da energia solar como uma alternativa de energia limpa e mais barata para o cidadão. O que nós somos contra é que o usuário que não tem acesso a essa modalidade de oferta de energia pague parte da conta daquele que consegue ter acesso à geração distribuída ou mesmo a uma placa de energia solar na sua casa. O custo de 135 bilhões de reais nos próximos 30 anos significa um custo de 4,5 bi por ano, pago pelo cidadão que paga tarifa social, paga pelo cidadão de classe média baixa, que não consegue ter acesso a uma geração distribuída, porque, como eu disse, a geração distribuída ela não tem obrigação de universalização. Ela só vai para onde ela tem certeza da viabilidade econômica daquela operação. Enquanto a distribuidora tem dever de universalização e é obrigada a instalar rede, mesmo onde ela sabe que não há viabilidade econômica da oferta de energia. Posso citar como exemplo o interior do meu estado do Amazonas, que hoje ainda gera energia a combustível fóssil num custo muito maior do que é capaz de arrecadar nos pequenos municípios. O que nós precisamos é, nesses municípios, migrar a geração contratada pela distribuidora para a geração solar, através de leilões públicos, corrigindo, inclusive, o dado que dei na minha primeira fala. Não é um R$100 por 1 quilowatt, é R$100 por 1 megawatt e R$500 por 1 megawatt, só corrigindo a informação anterior. É óbvio que essa disputa aqui dentro da casa ela foi enviesada desde o início. Primeiro, porque houve uma opção, e eu repito, respeito muito o deputado Lafayette, respeito muito o trabalho dele, mas ele fez uma opção de só ouvir e considerar os argumentos de um lado. Ele construiu toda a proposta ouvindo só as associações de GD. Isso não sou eu que estou dizendo, está na justificativa do relatório dele. Então, primeiro, isso gerou um viés equivocado no debate do projeto. Segundo, o agronegócio realmente se vale muito dessa energia mais barata. E é justo que você tenha energia mais barata para o agronegócio. O Estado brasileiro
pode tomar uma decisão de subsidiar com recursos do orçamento a energia para o agronegócio. O que não pode é o usuário não GD, que não tomou a decisão de pagar pela energia do agronegócio, de pagar pela energia do condomínio de luxo que contrata GD, pagar parte dessa conta. Isso é absolutamente insustentável. Eu tenho certeza que os próprios membros da FPA vão se sensibilizar nesse debate de que isso não é razoável. Não é razoável que parte da conta de uma GD, de uma usina de geração distribuída para um grande empreendimento do agronegócio, que legitimamente lucra milhões, que parte dessa energia seja pago pelo usuário da tarifa social, pelo usuário de baixa renda, pelo usuário de classe média baixa. Então, nós não estamos discutindo a GD, nós não estamos discutindo o oferecimento de energia mais barato para agronegócio. O que nós estamos discutindo é que o pobre não pode pagar pelo rico. O debate não é o debate de taxar o sol. O debate é o debate de taxar o pobre, que é o que propõe o relatório apresentado. Taxar o pobre pelos próximos 30 anos para que ele pague a conta dos mais ricos, a conta do empresário que tem uma usina de GD, a conta do empreendedor do agronegócio que também consome no GD. Isso não é justo, não é correto, é uma política de Robin Hood às avessas e nós vamos enfrentar esse debate aqui na casa tentando repor a ordem. Porque, repito, travar esse debate na Comissão Mista do Orçamento, sem ouvir o Tribunal de Contas, e sem ouvir a ANEEL, e sem ouvir o Ministério da Economia, para dar um viés de privilégio para as teses defendidas pela GD, é injusto com a maioria do povo brasileiro que não tem acesso a GD e vai pagar essa conta. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado. Eu quero registrar aqui que o deputado Rodrigo Maia aceitou o nosso convite para participar do debate, mas teve um imprevisto. Eu vou passar agora eu vou passar logo mais pro Cláudio Salles para comentar o que disse o deputado Marcelo Ramos, mas antes eu queria insistir. Deputado Marcelo Ramos, se a bancada do agronegócio é essencial, como mencionado na sua resposta, como está essa conversa com eles? Porque há uma chance de que isso seja votado, de que o projeto de lei que trata da geração distribuída seja votado muito rapidamente. As conversas já evoluíram? Poderia esclarecer isso antes de a gente passar para o comentário do Cláudio? Paulo, na verdade, primeiro a gente tentou trazer à ordem esse debate. Havia um esforço de que essa matéria já tivesse sido pautada na casa. Eu reagi na reunião do colegiado de líderes, propus ao presidente da CME chamar uma audiência pública, ele chamou hoje uma reunião fechada às 15 horas. Então, a partir de hoje, eu parto para essa etapa de diálogo com a FPA. Eu tenho um diálogo muito permanente com a FPA por conta do projeto de regularização fundiária, que eu era o relator, agora é o deputado Bosco Saraiva, mas eu sigo participando dos debates e vou aproveitar o encontro que tem, inclusive hoje, para colocar na pauta essa questão da geração distribuída. Eu não tenho nenhum problema de que a geração distribuída para o agronegócio tenha um subsídio. Não tenho nenhum problema. Eu não concordo que esse subsídio seja pago pelo usuário de baixa renda. Nós podemos fazer a opção consciente de utilizar recursos do orçamento da União para subsidiar isso. É uma decisão consciente, política, coletiva do Estado brasileiro. Agora, essa decisão de fazer com que o usuário de baixa renda pague esse subsídio, ela não foi tomada por ninguém. Não existe lei. E olha que nós não estamos falando nem do passivo, porque, na verdade, esse subsídio meritório para o início e para o estímulo do nascedouro da geração distribuída e para o estímulo da geração de energia solar, ela é meritória, mas desde o início ela nunca foi fruto de lei. E você não pode estabelecer um subsídio por resolução da ANEEL. Então, sendo rígido,
nós temos um passivo enorme com os consumidores brasileiros não GD, que há anos pagam subsídios sem que exista previsão legal para isso. Então, não é só um debate de futuro, é um debate também do passivo disso. Eu quero crer, quero verdadeiramente crer que haverá sensibilidade da FPA para que esse debate seja chamado à ordem e colocado em termos mais justos com a maioria do povo brasileiro. Perfeito. Essa reunião das 15h, como menciona o deputado Marcelo Ramos, portanto, é algo crucial nesse processo. Eu queria passar a palavra agora, então, para o Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil, para comentar a resposta do deputado Marcelo Ramos. Em primeiro lugar, uma observação. Acho que ficou evidente aqui que o deputado Marcelo Ramos se aprofundou sobre essa questão. A visão dele contém detalhes e análise típica de quem realmente olhou de perto e tentou entender tudo que está envolvido. Do meu ponto de observação aqui no Instituto Ascende Brasil, que eu digo, o ideal seria que todos os parlamentares tivessem tido esse tempo e adotado uma conduta semelhante. Seguramente, nós estaríamos legislando de uma maneira melhor em relação a esse tema. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é com relação, enfim, a esse momento, que eu acho que foi essa a sua questão, Paulo, que estamos vivendo. Por que essa urgência? Já foi dito, eu mesmo mencionei, o deputado também, que o relator do projeto que está na iminência de ser pautado para votação pelo plenário só viu um lado. E assim mesmo que ele ouviu desse lado, eu posso ser muito afirmativo sobre isso, são análises muito superficiais, que evocam externalidades para falar sobre custos e benefícios, mas que não entram no mérito dos custos efetivos que estão sendo pagos por quem não tem acesso às placas solares. Na verdade, o que está naquele projeto, que corre o risco de ser votado agora, é uma simples transferência de renda das camadas menos desassistidas da população brasileira para aquelas mais assistidas, aquelas que podem se organizar em empresas, enfim, fazer investimentos, especialmente, e que vão correr para isso, especialmente quando tiver investimentos que podem ter retorno na ordem de 5 anos. Então, por que esse pedido de urgência? E eu destaco, essa urgência não é necessária. É claro que dá tempo para ouvir os especialistas, para que os parlamentares possam, então, decidir de uma maneira mais bem informada. Por que a urgência não é necessária? Porque a situação de hoje já é tal que os produtores, os consumidores de geração distribuída já estão obtendo esses subsídios todos. Então, a situação de hoje é essa, eles já estão obtendo esses subsídios todos. Todas as propostas que foram colocadas na ANEEL, inclusive na nota técnica de um ano e pouco atrás, são explícitos em dizer que esses direitos eles ficam garantidos. Então, não tem esta pressa toda, dado que eles estão obtendo esse benefício. A única outra maneira, que eu, logicamente, tento entender que seria o motivo da pressa, é porque estão querendo lavrar em pedra a manutenção desses privilégios por muitos e muitos anos. Eu não tenho dúvida que, com o passar do tempo, como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos, e agora, mais destacadamente, está acontecendo na Califórnia, a verdade vem à tona. Esse crescimento descontrolado da geração distribuída, fomentado por um subsídio gigantesco que está sendo pago pelos outros consumidores, ele é insustentável. Ele é absolutamente insustentável. Nós estamos nessa situação. Então, a verdade virá, não há a menor dúvida. Isso não será uma jabuticaba brasileira. Então, a verdade virá. Então, como a verdade virá, então, a meu ver, é por isso que estão correndo para aprovar esse projeto antes que essa verdade venha à tona. Portanto, eu concordo com o senhor deputado. O que é o mais importante agora? Simples, assegurar que os senhores parlamentares ouçam da maneira adequada, no fórum adequado, os especialistas, não apenas do governo, mas de Estado também, a agência reguladora, o TCU, o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, enfim, a empresa de planejamento energético, ouçam detalhadamente esses técnicos e especialistas que vão demonstrar factualmente
quais os custos que estão sendo envolvidos e de que maneira eles estão sendo imputados àqueles da sociedade brasileira de mais baixa renda. Eu entendo e posso dar o testemunho de tudo que eu vejo emanado na Câmara dos Deputados, que a preocupação principal dessa casa é com os menos assistidos, com os mais desfavorecidos, enfim, com a enorme camada da situação da população brasileira, enfim, que precisa de apoio, precisa de proteção para que tenha seu bem-estar ou mantido ou ampliado, né? Enfim, um projeto como esse vai na contramão desse objetivo principal que eu vejo da atuação da Câmara. Portanto, é indispensável que sejam feitas as audiências adequadas para que os senhores parlamentares conheçam de fato, e não com base em falácias, o que se trata em termos de geração distribuída, do subsídio da geração distribuída. Ressalte-se, como bem disse o deputado, a geração solar fotovoltaica já é uma realidade espetacular no Brasil, e tem uma vantagem competitiva com outros países, que é a nossa insolação aqui, que é muito maior do que na Europa, ou coisas parecidas, né? Então, ela já é uma realidade, ela já cresceu e vai crescer muito mais. Ela não precisa desse subsídio, ela não precisa, enfim, que se dê um subsídio para as camadas da sociedade que realmente não precisam desse recurso, mas às custas daquele que não tem como pagar por ele. Obrigado, Cláudio Salles. Eu faço uma pergunta agora para o Manuel Neto, do TCU. O que foi mencionado aqui é que o projeto corre o risco de ser aprovado sem uma contribuição do TCU, da ANEEL, enfim, e de outros órgãos técnicos. Eu pergunto, qual é o risco? Se isso acontecer, quais os problemas podem aparecer, tanto em termos de desenho da legislação, quanto de consequências, eventualmente, punitivas, talvez, do TCU, enfim, e outras consequências? Bom, Paulo, como todos falaram, eu acho que é muito importante esse projeto ele ser bastante discutido, bem debatido, à luz, inclusive, de um projeto, né, de lei que tramita, se eu não me engano, hoje já na Câmara dos Deputados, acerca da modernização do setor elétrico. Eu acho que são duas coisas que tem que se conversar, né? Eu acho que o setor elétrico, como eu falei, a gente fazer marcos regulatórios segmentados, sem fazer uma avaliação bastante rígida da sustentabilidade desse processo, pode trazer desafios muito grandes no futuro. O setor elétrico ele tem uma robustez histórica, ele é um setor que realmente ele foi construído em bases muito sólidas, porém, para sua característica física, regulatória, econômica, né? E assim em qualquer lugar do mundo, ele tem as suas complexidades e a gente tem que olhar cada passo no setor elétrico com bastante cuidado, né? E nesse ponto eu acho que a contribuição do tribunal, como órgão de Estado, é justamente induzir e estressar essa discussão, tá? Não cabe a nós realmente dizer o que é certo ou errado em termos de política pública, isso está a cargo do Congresso Nacional, do Ministério da Energia, mas cabe ao tribunal dizer se aquela discussão foi bem refletida, se ela foi bem informada, né? É pressuposto de qualquer boa decisão ela ser muito bem informada e também muito bem refletida. Eu diria que no âmbito do tribunal, como eu falei, a matéria está sendo rediscutida nesse momento pelo ministro relator. Eu tenho certeza que vai ser a oportunidade novamente de discutir mais ainda, né, aprofundar mais ainda em questões técnicas que foram trazidas pelas associações, pelos os parlamentares e pelos técnicos, né, do setor elétrico. Eu acho que o tribunal é um fórum que pode trazer essa discussão em bases bem transparentes, né? Eu diria que a aprovação do projeto de lei sem essa discussão, ela traz riscos de a gente pagar muito caro no futuro, né? E o histórico mostra, né? Se a gente olhar para trás no setor elétrico, a gente vê que desconstituir decisões no setor elétrico são muito caras. E, geralmente, isso gera encargos, isso gera novos subsídios que serão arcados justamente pelo consumidor, né? A conta está dada. Não tem de onde você tirar recurso,
né, se não seja do consumidor ou do Tesouro Nacional, né? E só pegando o gancho de uma fala do vice-presidente Marcelo Ramos, sobre subsídios a produtores rurais, neste caso, né, as fazendas solares, elas são muito direcionadas a esses produtores rurais e também grandes corporações, bancos, enfim, e que não parecem ser, de fato, os direcionadores dessa política, né, tão, em princípio, mas só para resgatar que o tribunal já discutiu, por exemplo, os subsídios da CDE, nos quais, dentro da conta de desenvolvimento energético, a gente já tem também, na ordem de 4 bilhões, subsídios a produtores rurais, irrigantes e empresas de saneamento, enfim. O subsídio não significa que todos são contra os subsídios. Eu acho que os subsídios, elas são veículos de políticas públicas extremamente importantes. O problema é a gente instituir subsídios e perpetuar subsídios, e principalmente subsídios que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue ver o impacto desse subsídio para a sociedade. Se a gente não, o subsídio que a gente não consegue identificar claramente de quem paga, para onde vai, e consegue mensurar essa relação custo-benefício. Então, tudo que foi dito aqui, eu acho que é importante ser bem avaliado. Eu acho que a questão do subsídio, se é da vontade do parlamento, se é da vontade do Estado, manter subsídios a um segmento ou outro, essa discussão ela tem que passar por bases sólidas, por bases mais técnicas, a fim de avaliar realmente o que nós vamos ter no futuro, o que é que se espera com esses subsídios, né? Lembrando que subsídios são, destacadamente, e principalmente esse que a gente discute na geração distribuída, são os mais complexos e mais difíceis de se controlar e aferir, né? São subsídios regressivos, cruzados, e talvez assim exponenciais, né? Na medida em que você sempre deixa a conta para um segmento pagar, dentro desse próprio segmento, como a energia fica muito cara, ele vai querer de toda forma sair desse segmento. Então você causa uma implosão, né, a médio e longo prazo, se você não tiver realmente ações muito bem pensadas e coordenadas. Então eu acho que o tribunal pode trazer essa contribuição ao debate, uma contribuição com análise técnica realmente imparcial, considerando toda a discussão, né, legitimamente, as associações da geração distribuída, geração solar, eles trazem legitimamente o pleito em relação às externalidades que a energia solar fotovoltaica, enfim, a micro e mini geração distribuída traz ao setor, traz à sociedade, eu acho que é legítimo, mas quando a gente traz externalidades para discussão, a gente também tem que avaliar os trade-offs, quer dizer, qual é o custo dessa escolha, né? Qual é a externalidade, por exemplo, então, de a gente manter a geração hidrelétrica no país, se a gente quer expandir com hidrelétrica. A gente sabe que tem externalidades negativas e positivas também, né? Uma grande hidrelétrica, ela tem capacidade de trazer potência ao sistema e trazer segurança energética, que é um atributo importantíssimo também, e não só preço, especificamente, mas também segurança. Então, na hora que a gente discute externalidades, se a gente quer fazer realmente uma avaliação harmônica, a gente tem que trazer à mesa também as externalidades da contratação de energia solar fotovoltaica em formas de leilão, né? A contratação de energia eólica da forma que é feita hoje, que inclusive está tendo subsídios retirados, propostas de retirada dos subsídios à energia eólica, porque já atingiu um grau de maturidade que se sustenta, né? Temos que trazer à baila a discussão também sobre as termoelétricas, né? Muito eventualmente demonizadas em termos de emissão de gás carbônico, enfim, mas a gente tem gás que pode utilizar em termoelétricas e não existe nenhum sistema até hoje no mundo que se sustenta somente com energias intermitentes. Você precisa ter base sólida de geração de energia, né? E energia termoelétrica também traz isso. Ou trazer também as externalidades da energia hidráulica, né? Lembrando que o nosso país é constituído hoje de mais de 60% de energia hídrica e que a base do nosso sistema, muito embora externalidades negativas, pode-se dizer do ponto de vista socioambiental, a gente, se tem uma energia hoje, com certa forma, com um certo nível de segurança, isso se deve muito a essas
fontes que acodem o sistema, não só em segurança energética, mas também em termos de flexibilidade, né? Lembrando que quando o consumidor liga uma tomada, ele espera a energia, né? Então, você precisa de ter fontes que tragam isso. E como é que a gente valoriza a externalidade positiva dessas fontes? Que, por exemplo, a geração distribuída ou qualquer fonte intermitente não tem, né? A não ser que tenha baterias agregadas. Então, essa discussão tem que ser aprofundada, eu acho que ela deve ter bastante mais discussão, não só no âmbito do tribunal, mas também do Congresso, e a gente está à disposição para poder contribuir. Manuel Neto, muito obrigado pelas informações e considerações. Deputado Marcelo Ramos, poderia comentar essa resposta do Manuel Neto? Quer dizer, se não for faltar uma discussão técnica apropriada na elaboração dessa lei, quais os riscos para o país, para o sistema elétrico, para o país, para o consumidor? Os riscos são enormes. Os riscos são enormes no sentido de você ter uma expansão descontrolada da AGD financiada por quem ficará no sistema de geração distribuída. Isso, obviamente, terá um impacto enorme na conta de quem fica na geração distribuída, terá uma contratação de demanda excedente crescente ano a ano e terá, acima de tudo, uma distorção do sistema com as distribuidoras pagando pelo fornecimento da energia, pagando não elas, pagando os outros usuários, pelo fornecimento da energia para grandes consumidores, para a indústria, para o agronegócio, para condomínios de luxo, para empresas que geram para vender energia solar ou eólica, né? E a distribuidora, por outro lado, ficando apenas com os consumidores de baixa renda, com alto índice de inadimplência, criando uma distorção absurda no sistema. Nós somos a favor da ampliação de fornecimento de energia limpa. Eu sou daqueles que acham que o melhor caminho é o estímulo a leilões de compra de energia limpa, de energia eólica, de energia solar. Registro, porque julgo importante que todos os institutos e associações de defesa do consumidor são contra o texto do relatório do deputado Lafayette, e registro ainda que uma das maiores fornecedoras de GD do país, que é a Ômega, também é publicamente contra o mecanismo de GD, porque reconhece ser uma injustiça que o consumidor de baixa renda financie o seu negócio. Então, o que nós precisamos é de um gesto de consciência, de responsabilidade desses setores com o povo brasileiro. Nós não queremos promover o fim sem uma transição, mas essa transição de 30 anos não é uma transição. Essa transição não pode custar 4,5 bilhões ano para o consumidor de baixa renda no Brasil. Nós já temos distribuidoras desequilibradas do ponto de vista econômico e financeiro por demagogia tarifária que foi feita no passado. Nós estamos buscando um caminho de equilíbrio tarifário. Nós estamos estimulando, através da CDE, principalmente a tarifa social. Posso citar o meu estado, onde a tarifa social saiu do atendimento de 60 mil consumidores para 250 mil consumidores. Isso sim é política social, isso sim é subsídio justo, porque é o subsídio do mais rico pagando pelo mais pobre, e não esse Robin Hood às avessas, como é hoje o subsídio da geração distribuída. Obrigado, deputado. Eu faço a pergunta agora ao Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil. Cláudio, uma coisa que você mencionou aqui é a experiência de outros países. Poderia elaborar um pouco mais em cima disso? Quer dizer, o que a gente sabe é que sim, os subsídios foram generalizados no início da implantação da energia solar em muitos lugares, e o Brasil foi atrás desse modelo, mas houve mudanças. Como é hoje essa situação?
há subsídios maiores do que o Brasil ou menores? Qual é o quadro geral? Não há subsídios maiores, né? E, ao contrário, boa parte dos países que subsidiava largamente no início deixou de fazê-lo, né? Eu até mencionei, no caso dos Estados Unidos, um exemplo talvez mais emblemático, que é o da Califórnia, que ele já passou por sucessivas modificações e agora está exatamente nesse momento debatendo novamente essa questão, onde todo o arrazoado técnico que demonstra a necessidade de revisão e de redução dos subsídios torna evidente esse fenômeno que nós estamos debatendo aqui, que o próprio deputado Marcelo Ramos trouxe, e o Manuel, né? Que é o fato de que não se justifica que aqueles que se tire recursos de quem não tem recurso para subsidiar aqueles que não precisam do recurso. O fenômeno que nós vemos nos outros países, antecipando uma realidade brasileira, é que a geração solar ela está se tornando cada vez mais eficiente, né? Em grande parte pela diminuição dos custos de instalação, que são, em grande parte, essa diminuição que é decorrente da larga escala com que são produzidos painéis fotovoltaicos. Não é à toa que quase 100% dos painéis fotovoltaicos que são utilizados aqui no Brasil são provenientes da China, que ganhou uma dianteira gigantesca nesse mercado, porque atua globalmente e consegue custos de produção muito mais competitivos. Eu falei, sendo muito conservador, que o custo dos painéis fotovoltaicos nos últimos 10 anos caiu mais de 70%, e a tendência é que continue caindo, né? Fazendo com que a energia solar fotovoltaica seja competitiva de qualquer jeito. E especialmente aqui no Brasil, onde, eu repito, o nível de insolação é muito mais alto do que na maioria dos países, né? Então, eu vejo um futuro alvissareiro para a geração solar fotovoltaica no Brasil, inclusive, e talvez principalmente, na geração distribuída. Futuro esse que não precisa desse subsídio, que é, como bem apontou o deputado Marcelo Ramos, o Robin Hood às avessas, né? Enfim, quem não tem o recurso subsidiando quem não precisa dele. Obrigado, Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. Quero passar agora para o Manuel Neto, do TCU, coordenador geral de fiscalização da infraestrutura da energia elétrica no TCU, para comentar a resposta do Cláudio. Cláudio falou da experiência internacional, de como em outros países os subsídios que havia para a energia solar estão se reduzindo. Então, o que seria importante trazer aqui para o debate é se isso está sendo considerado pelo TCU e se há outras avaliações a serem feitas em cima disso. Perfeito, Paulo. Eu acho muito importante essa discussão. Só para citar, o tribunal fez há 2 anos atrás, começou uma grande auditoria no âmbito do país, né, e coordenado com outros tribunais de contas da América Latina e do Caribe, justamente sobre a temática energia renovável. Não só pela questão socioambiental, né, a importância socioambiental, reconhecidamente da fonte, mas também vislumbrando como é que nós estamos nos preparando, como o país está se preparando para receber essas novas tecnologias que permitem a gente aproveitar cada vez mais da energia eólica, da energia solar, que nós temos em abundância no país, né? Então, foi a auditoria do tribunal com um olhar estratégico de aproveitar o ensejo, aproveitar a onda, né? E o que foi muito interessante nessa auditoria, que a gente constatou, uma auditoria extremamente robusta, na qual fizemos benchmarkings internacionais com mais de 10 países, de como os países receberam, né, essa tecnologia, como é que eles internalizaram essa tecnologia do ponto de vista econômico, regulatório. Foi muito interessante que a gente pôde identificar as lições aprendidas de cada país, tá? E trazer para a realidade brasileira e fazer recomendações para o
o poder concedente, para o Ministério, né, para o governo federal, recomendações estruturantes, né, de como a gente tem que se preparar para receber bem essas fontes importantes de energia que serão naturalmente base da nossa energia em alguns anos. O tribunal identificou ali várias oportunidades e uma delas, né, é justamente como que você faz um arcabouço regulatório inteligente para você induzir o crescimento dessas fontes, mas, ato contínuo, inibir essa gama de subsídios que muitas vezes podem ser perversos, né? Então, uma das lições aprendidas que o tribunal traz no seu relatório e identifica justamente o que algumas nações já passaram e o problema que elas passaram em relação a subsídios a algumas fontes de energia especificamente. Isso é uma oportunidade do nosso país, que talvez tenha muito mais escala, né, tenha muito mais fontes naturais em relação à energia renovável, observar o que aconteceu em outros países, né, e não cometer os mesmos erros, né? Até porque muitos países que inseriram a energia distribuída naqueles momentos, né, aqueles momentos pretéritos, fizeram isso com a visão de governo, a visão de Estado, para fomentar não só a transição energética no seu país, mas também obter tecnologia. Então, se a gente discute hoje, por exemplo, que a Alemanha teve grandes problemas estruturais no seu setor por conta dos subsídios, e é um encargo muito alto que é pago pelos consumidores, via de consequência, por outro lado, havia uma estratégia subjacente que era dominar a tecnologia e expandir essa tecnologia, vender essa tecnologia para o mundo, né? O fato é que nós, no Brasil, não estamos dominando a tecnologia do ponto de vista de sermos precursores. A tecnologia que a gente absorve aqui já existe no mundo afora, né? Cabe a nós, obviamente, estudar mais, né? Para isso existem os programas de pesquisa e desenvolvimento, no qual, inclusive, o Instituto Ascende Brasil do professor Cláudio Salles trabalha. Então, assim, ver perspectivas de como a gente insere essa energia solar no nosso ambiente de forma inteligente e tropicalizada para o nosso país, porque o nosso sistema elétrico é muito diferente dos outros sistemas elétricos que existem no mundo afora, mas também a gente identificar outras oportunidades de como avançar sem ter as mesmas distorções que ocorreram no mundo afora. A gente não precisa passar por esses problemas para a gente avançar nas novas tecnologias, novas soluções. Eu acho que é muito pertinente, a gente pode também contribuir nisso, trazer essas expectativas que foram esses olhares de outros estados, de outras nações, e, de fato, se nós conseguirmos fazer essa avaliação, né, com bases sólidas, econômicas, sem distorções, né, a gente tem muito a ganhar, né? O país, a gente pode ter talvez uma das energias mais baratas do mundo, né, e não precisamos trabalhar, talvez o nosso horizonte de diminuição de tarifa de energia futura, né, além da expurgar alguns subsídios que não são inerentes ao setor elétrico, que estão aí onerando o consumidor, onerando a base da cadeia produtiva, onerando o bem-estar social dos mais pobres, né, além de expurgar esses subsídios da energia elétrica, a gente tem a oportunidade de trazer fonte de energia elétrica barata, limpa, renovável, sem subsídios intrínsecos ao próprio setor elétrico, que transforma isso numa espiral negativa, né? Uma espiral que tende a distorcer o próprio setor, e um setor tão relevante como o setor elétrico, base da cadeia produtiva, base do bem-estar social, e tem que ser olhado com muito cuidado nesse sentido. Muito obrigado, Manuel Neto. Estamos chegando ao fim deste webinar Energia Solar Distribuída, Caminhos para o Equilíbrio, que foi promovido pelo Poder 360 e pelo movimento Energia Só é Limpa se é Justa. Energia Só é Limpa se for justa. Agradeço a todos os participantes, o deputado Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, ao Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil, ao Manuel
Neto, coordenador geral de fiscalização da infraestrutura de energia elétrica do Tribunal de Contas da União, o TCU. Uma avaliação que foi comum a todos os participantes aqui é que a energia solar distribuída, quer dizer, o uso da energia solar aproveitando-se da energia da rede de distribuição de energia elétrica é uma coisa importante, mas que isso não deve ser feito em prejuízo dos outros consumidores que não têm esses equipamentos em suas casas, em suas fazendas, em suas empresas, etc. Esse projeto, enfim, essa discussão, ela é muito importante por causa da tramitação do projeto 5829 na Câmara dos Deputados, que estabelece regras para esse modelo para os próximos 30 anos, com uma transição de retiradas do subsídio que, na avaliação dos participantes aqui, é algo que não está sendo feito nos termos mais adequados. A gente espera que essa discussão aqui tenha sido proveitosa para todos e que contribua efetivamente para o desenho de uma regulação melhor para esse assunto, para o setor. Muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui. Até a próxima.